vamos falar também dessa polêmica aí do Neymar, hein, gente? O Santos jogando, né, pela Sul-Americana, vencendo, e o Neymar num campeonato de pôquer. Viralizou muito aí essa situação do Neymar. Ah, mas ele não iria jogar? É normal ou não? Não é normal, porque o Neymar tá ali totalmente desfocado do futebol. A gente vai falar sobre isso. E aí, eu mesmo, que já falo algumas vezes que eu acho que tem críticas exageradas ao Neymar, eu acho que dessa vez não tem como defender. Pra mim não pode, irmão. O time do cara tá jogando, o time do cara tá em campo pela Sul-Americana, e o Neymar jogando campeonato de pôquer na hora do jogo, eu acho que mostra uma falta de comprometimento, pô, com o time, uma falta de comprometimento com o grupo que ele faz parte. Ah, não vai jogar. Que pelo menos esteja lá vendo o jogo, vendo como o time vai atuar. É preocupado com o Santos, mostrando uma preocupação com o Santos na competição, e não. O Neymar estava jogando pôquer na hora do jogo, estava num campeonato de pôquer, isso aí viralizou, isso aí foi muito falado, e a gente vai debater isso aqui também no Bate Pronto. Tem muito assunto pra gente falar hoje aqui. Uma boa tarde, Bruno Prado, boa tarde, Mauro César Pereira. Eu peço para, pelo amor de Deus, arrumarem o meu retorno. Eu tô vendo aqui o Bruno e o Mauro conversando antes do programa começar. Então, se a gente puder ter o retorno do programa aqui para me passar. E eu já começo dando uma boa tarde para o Mauro César Pereira. Mauro César Pereira, de volta da Copa do Mundo. Voltamos aí para a realidade, né, Mauro? Futebol brasileiro. Agora, é um futebol brasileiro que a gente vai falar de um jogador de nível de Copa do Mundo. 2 jogadores de nível de Copa do Mundo. Thiago Almada e Danilo. E o Thiago Almada, né, Mauro? Uma negociação que vem avançando para o Flamengo. Algumas pessoas da imprensa argentina dão o Thiago Almada como certo, mas certo não tá, porque não tá assinado. Mas está praticamente acertado, né, Mauro César Pereira? O que seria um baita reforço do Flamengo, e aí mostra que o dinheiro tá sobrando, né, Mauro? Gastar 42 milhões de euros com o Paquetá e agora 30 milhões de euros no Thiago Almada, realmente é um outro patamar de futebol desse Flamengo, Mauro. Gostei daquela faixa ontem atrás de você aí, tá bonita a faixa ontem. Tiraram por quê, pô? Mantém a faixa, ô, Thiago. Você gostou? Né? Foi o Vampeta botou pra me receber. Mantém a faixa, pô. Nossa. Então, não acho que tá sobrando dinheiro. Na verdade, eles vão fazer um fluxo de caixa para pagar parceladamente e tudo mais, e até falta ainda acertar esses detalhes de pagamento com o Atlético de Madrid. Também faltam alguns detalhes com o jogador, mas o Flamengo está avançando, sim. Pelo que eu apurei, inclusive, o Flamengo nem está preocupado com o River Plate. Ele teme o eventual assédio de algum clube português ou russo, algum clube da Europa, por exemplo, né, que possa seduzir o jogador, mas está conseguindo avançar, não só com o jogador, mas também nas negociações com o clube espanhol para ter o Thiago Almada. A questão justamente é essa: o Flamengo vai ter que fazer um pagamento parcelado. Não sei se vai chegar a esse valor todo, 30 milhões, talvez seja menos, é um percentual dos direitos, né? Ao contrário do Paquetá, que o Flamengo adquiriu 100% dos direitos, o Flamengo vai comprar um percentual menor. Pode ser 50%, pode ser 55%, 60%, isso tudo está em negociação. Mas há uma tendência de que esse negócio aconteça, né? E no caso do Palmeiras com o Danilo, eu conversei o Botafogo. O Botafogo tem que vender jogador, né? Mas vai tentar tirar o maior valor possível. E também é uma questão também de negociação. O Almada, de fato, o Flamengo está avançando. Durante a Copa o negócio ficou meio que em banho-maria, é natural, o jogador estava jogando a Copa do Mundo, ele poderia ter entrado em algum jogo importante, ter se destacado, e isso aumentar a sua possibilidade de se encaixar num clube europeu de bom porte, mas a tendência, em tese, né, digamos assim, se ele sair do Atlético, é para um clube menor. Se ele ficar na Europa, né? Dificilmente ele vai sair do Atlético para um clube do mesmo tamanho ou maior. Estamos falando de um semifinalista da Liga dos Campeões, que briga sempre para chegar a fases agudas do torneio, luta também sempre ali, sonha ganhar o Campeonato Espanhol, fica ali brigando pelas primeiras posições. Então, é possível que consiga trazer o jogador de volta para o Brasil, aí, ao contrário do que foi no Botafogo, que foi um semestre, né? Ele viria para jogar algumas temporadas. Mas é uma possibilidade real, sim. E se isso acontecer, vejamos se vai sair alguém, como é que vai ser, né? Se o Flamengo tem a possibilidade de negociar algum jogador,
porque vai ficar com vários jogadores para a função, né? Paquetá, Arrascaeta, Carrascal e também teria o Thiago Almada, todos podem jogar ali como meia, né? Mas alguns podem jogar pelo lado, ele pode jogar pelo lado, o Carrascal joga pelo lado também, Paquetá, então dá para compor com 2, 3 deles, mas vai sempre sobrar pelo menos um no banco, né? Ao mesmo tempo daria a opção de fazer um revezamento entre Arrascaeta, ele, por exemplo, né? O próprio Paquetá, para que possa sempre manter um nível elevado no time, contando sempre com 2 dos 3, digamos assim, na formação titular, né? Porque são muitos jogos e evidentemente você não consegue manter todo mundo, mas o Flamengo já não tem a Copa do Brasil nessa temporada, é bom frisar, e vai ter um confronto difícil com o Cruzeiro. O Flamengo foi eliminado daqui a algumas semanas da Libertadores, não vai ser nada do outro mundo, o Cruzeiro é um time muito forte e pode acontecer, amanhã está só no Brasileiro, né? Isso em algumas semanas. Mas, evidentemente, se contratar o jogador não é para 6 meses, é para alguns anos, é pensando mais no médio e longo prazo, e se acontecer, seria uma contratação realmente bem impactante. O Almada é um jogador que começou a Copa como titular, depois perdeu posição, mas eu acredito que ele deve voltar a ser convocado mais vezes, a tendência que ele continue na seleção da Argentina, e até pode ganhar mais espaço, porque agora, depois da Copa do Mundo, me parece que é quase que imperativo que a Argentina comece um processo de renovação, né, do seu selecionado, buscando jogadores jovens. Ela é uma das sedes da Copa, né, então ela vai ter já a vaga garantida, e nas eliminatórias sul-americanas também, se tivesse que correr atrás, é muito fácil de se classificar para o Brasil, para a Argentina, especialmente. Então, acho que a tendência é a Argentina utilizar mais esse jogador e outros mais jovens com o adeus, digamos assim, daqueles mais veteranos. Né, Bruno Prado? A gente tem um Thiago Almada que está praticamente certo com o Flamengo, né? Está muito bem encaminhado. E o Danilo, foi o que o Piperno falou ontem aqui. É um jogador que, mas o Botafogo pode não querer vender. Eu acho que ele vai forçar muito a barra, né? Para sair do Botafogo, vendo a situação que o Botafogo se encontra. O Danilo priorizaria a Europa. Mas eu acho, e aí eu quero saber sua opinião, Bruno, que o Ancelotti prejudicou um pouco o Danilo na Copa do Mundo. Porque ele nem conseguiu mostrar, né, futebol na Copa do Mundo, ele não teve tanta chance. Eu acho que o Danilo e o Luiz Henrique foram 2 jogadores que todos esperavam ver mais em campo na Copa do Mundo e que vimos pouco. Porque o Ancelotti usava muito esses caras em amistosos, em jogos ali menos importantes, e quando chegou na Copa do Mundo, eles não tiveram tanta minutagem. Ou seja, eles não ganharam tanta força no mercado. E aí tem um Thiago Almada que, para o Flamengo, maravilhoso não ter sido valorizado, porque não fez uma grande Copa do Mundo. E um Danilo que, para o Palmeiras, maravilhoso também, Bruno, não ter sido valorizado, porque não ganha valor de mercado. Não tem grandes clubes europeus fazendo propostas para esses 2 caras. Foi uma Copa ruim para os 2, mas positiva para os clubes, né, Bruno? E outra, você acha que o Botafogo consegue segurar o Danilo e não vendê-lo para o Palmeiras se não surgirem propostas do grande mercado europeu? Ou não? Vai ser inviável segurar também? Bom, boa tarde a todos. Acho que o Botafogo vai vender o jogador. Aí, se conseguir vender para fora por valores maiores, ok. Ou se não tiver jeito, ele vai acabar vendendo para o Palmeiras, que é necessidade financeira mesmo, né? Hoje, o Flamengo e o Palmeiras são exceções que não precisam desesperadamente vender. Talvez tenha mais uma ou outra exceção aí, mas a grande maioria, se aparecer proposta boa para os seus jogadores, e o Danilo é um cara que, pelo jeito, o Palmeiras está disposto a pagar muito bem para ter o Danilo, ele vai vender. Se aparecer uma proposta boa por um jogador do Corinthians, ele vai vender do São Paulo, do Santos, de quase todos. E o Botafogo também está nessa. Então, o Botafogo ele vai vender o jogador. Aí, para onde vai, os valores, o Botafogo pode segurar para tentar tirar o máximo possível para ele. E é normal, né? O Botafogo tem contrato com o jogador e vai tentar. Se puder vender por... tem uma proposta de 20, se ele puder arrumar uma de 25, melhor. Ou se tem uma de 25, puder arrumar uma de 30, melhor. Se for para o exterior, talvez seja até melhor para eles do que ele ficar no futebol brasileiro. Se bem que hoje acho que o Botafogo não é um concorrente direto do Palmeiras. Foi em 2024, inclusive levou vantagem. E em 2023 também, numa campanha surpreendente, aí Palmeiras depois virou. Mas hoje não é. Tanto que o Botafogo já vendeu
2 titulares para o Palmeiras recentemente, o Marlon Freitas e agora o Alexander Barbosa. Mas no caso, o Marlon e o Alexander Barbosa não teriam propostas do exterior. O Danilo pode ter, mas seria provavelmente de um mercado, como estão falando, de Zenit, da Rússia, coisa assim. Que o Danilo, ele é um cara que já passou pelo futebol inglês e não foi mal, não foi espetacular, mas também não foi mal. Acho que ele foi ok lá no Nottingham Forest, vinha bem, aí depois teve uma lesão, ficou muito tempo fora, voltou, perdeu espaço e acabou negociado com o Botafogo. O Danilo é um jogador já de 25 anos. A Copa do Mundo, claro, poderia fazer o Danilo despertar interesse de um clube europeu, mas aí eu acho que ele teria que fazer uma grande Copa, sim, uma grande Copa mesmo. Se ele fizesse uma Copa boa, eu acho que já não despertaria esse interesse, um jogador de 25 anos. Porque o que o mercado europeu vem buscar aqui é jogador de 18, 19, 20 anos, 21, estourando. E muitas vezes até isso é um fator que não tem muito jeito, porque os times aqui são vendedores e precisam de grana. Mas é um fator que às vezes atrapalha o desenvolvimento de alguns jogadores. É uma coisa a ser analisada. A gente falou algumas vezes disso aqui durante a Copa do Mundo, em alguns programas. Tem alguns jogadores que vão para fora com 18 anos e outros já estão indo agora. Por exemplo, o Cauã Prats do Cruzeiro, acabou de fazer 18 e já está indo para o Borussia Dortmund. Tem alguns jogadores que vão e são vendidos para grandes clubes, só que não são fenômenos, são bons jogadores. E esses clubes estão comprando esses jogadores de 18 anos como uma aposta, meio que assim, tem um jogador de potencial lá no Brasil, eu vou comprar antes que outro compre. Então, eu vou garantir esse jogador aqui, vou ver o que dá, senão vai vir um rival, vai vir outro time e vai comprar. Só que o cara, se não for um fenômeno, ele não vai chegar lá já jogando. O Chelsea, ele comprou o Ângelo do Santos, comprou o David Washington. O próprio Andrei Santos, que depois acabou jogando, agora vai para o Manchester United. Esses caras não chegam prontos para jogar. São bons jogadores, não são jogadores acima do normal. Então, eles são apostas. Aí, como ele não está pronto para jogar num Chelsea ou no Manchester City, quando o Grupo City compra vários desses garotos, ele começa a emprestar. E às vezes nessa de começar a emprestar, o garoto se perde. Às vezes ele está uma temporada num time de Portugal, aí na outra ainda não está pronto, aí na outra temporada manda ele lá para a Holanda, aí na outra temporada o Grupo City mete ele num time da Bélgica que é do Grupo City. Aconteceu isso com o Kaique, aquele atacante que era do Fluminense, agora está no Internacional. Aí se é o Chelsea, manda lá para o Estrasburgo. E aí o cara às vezes vai murchando, vai perdendo aquela coisa, vai perdendo o status de um jogador de time grande, vai rodando em time médio e pequeno. Como ele pertence a um clube grande e o pequeno não tem grana para comprar, ele acaba a cada temporada sendo emprestado por um clube e acaba se perdendo. Mas isso é uma outra coisa, é uma realidade de mercado que eu acho que não tem muito jeito, mas acho que atrapalha o desenvolvimento de alguns jogadores. Mas Danilo não é o caso. Danilo já com 25 anos, ele teria que arrebentar na Copa para gerar interesse de um time maior que o Nottingham Forest, que ele já jogou, por exemplo. Então, como isso não aconteceu, e o caso do Almada é parecido, né? O Almada está lá no Atlético de Madrid, ele só iria para um time maior que o Atlético de Madrid se ele fizesse uma grande Copa do Mundo, e no Atlético ele não foi bem, jogou uma temporada lá e não se tornou um titular absoluto. Então, são jogadores que ou vêm para cá, e aqui eles têm muito mercado, e tem 2 times que hoje têm grana para fazerem essas negociações, ou eles vão acabar rodando aí em times mais alternativos ou mercados mais alternativos no futebol europeu. No caso do Almada, ele pode também permanecer lá no Atlético e tentar brigar pelo espaço dele. Mas, como até o